Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para todos os clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre exame físico de mucosa bucal. Confere ali e se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa a sua mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. Olá pessoal, eu sou a professora Manuela Domingues Martins, da Patologia e Estomatologia aqui da URGS, e hoje na disciplina de Semiologia nós vamos conversar sobre o exame físico intrabucal, especificamente a análise das mucosas. Bom, essa parte de exame físico intrabucal, ela é uma etapa muito importante do processo diagnóstico, que vocês já vêm conversando nas aulas anteriores. Mas esse processo diagnóstico, como nós já sabemos, ele é um processo bastante árduo, que deve ser feito constantemente, com o objetivo da gente estabelecer o diagnóstico das doenças, no nosso caso, como cirurgiões dentistas, muito focados para as doenças que afetam o sistema estomatognático. Tá? Uma vez que a gente tem o diagnóstico preciso, a gente vai poder estabelecer a conduta terapêutica adequada para cada lesão. O que é muito importante? A gente ter tranquilidade, conhecimento, que a gente faça todo o processo diagnóstico com uma abordagem bastante cuidadosa, sendo muito honesto com o paciente, sendo generoso, tendo paciência, ouvindo adequadamente o paciente e realizando todas as etapas desse processo diagnóstico, dessa propedêutica clínica, de forma minuciosa e bastante atenta. É muito importante que a gente estabeleça um vínculo, né, que estabeleça uma boa relação entre o paciente e o profissional, como vocês já vêm discutindo anteriormente nas aulas, utilizando sempre os princípios de bioética para que realmente a gente estabeleça uma relação paciente-profissional adequada. Então, dentro da propedêutica clínica, nós vamos seguir etapas para estabelecer o diagnóstico e poder, então, ofertar para aquele paciente o tratamento ideal para ele e para a condição que ele apresenta. Então, a primeira etapa dessa propedêutica clínica é chamada de exame clínico, que é subdividido em anamnese e exame físico extra e exame físico intraoral. A nossa parte hoje vai ser uma dessas etapas do exame clínico. Mas depois do exame clínico completo, nós formulamos hipóteses de diagnóstico e de posse dessas hipóteses diagnósticas, nós vamos conduzir o passo seguinte, que seria ver a necessidade ou não de realizar exames complementares. Então, esses exames complementares podem ser exames de imagem, pode ser biópsia, pode ser exames laboratoriais, e juntando toda a parte clínica e de exames complementares, a gente estabelece o diagnóstico final. Alguns casos a gente não vai precisar de exame complementar, a gente consegue estabelecer o diagnóstico pela clínica, perfeito, sem problema algum. Nos casos que for necessário, a gente vai fazer uma boa anamnese, um bom exame físico extra e intra, e depois a gente vai realizar os exames complementares, tá? Mas essas etapas que a gente coloca aqui, elas são fundamentais na propedêutica clínica. Então, dentro do exame clínico, nós temos a subdivisão de anamnese ou entrevista dialogada, né, como vocês já têm visto aqui na disciplina, exame físico extra e exame físico intra. Uma vez que a gente identifique uma lesão, por exemplo, como a gente está vendo aqui no exame físico intra, nós vamos ter que descrever essa lesão, formular hipóteses diagnósticas e definir se nós vamos precisar de exames complementares ou não. Na prática clínica da estomatologia, várias lesões a gente consegue estabelecer o diagnóstico apenas com a anamnese e o exame físico extra e intrabucal, e outras a gente acaba lançando mão, na maior parte das vezes, de procedimento de biópsia. Então, eu vou pela clínica, né, pela anamnese e pelo exame físico extra e intrabucal, eu vou definir se eu consigo estabelecer o diagnóstico só com os aspectos clínicos ou não, ou se eu vou precisar dos aspectos histopatológicos. Bom, dito isso, o nosso foco, o nosso objetivo dentro dessa propedêutica, dentro desse processo todo, é estabelecer o diagnóstico definitivo para posteriormente tratar adequadamente o nosso paciente, estabelecer prognóstico e reavaliação para cada caso. Tudo isso deve ser feito de forma muito minuciosa. Então, vocês já tiveram aulas anteriores sobre a parte da anamnese ou entrevista dialogada, relação com o paciente,
exame físico extraoral e agora a gente vai ver um pouquinho o exame físico intraoral, o exame das mucosas, tá? Então, o primeiro ponto, em termos de avaliação clínica, né, a gente vai ter a anamnese ou entrevista dialogada, exame físico extra e intra e verificação de sinais vitais. Quando que a gente tem que fazer isso, gente? Toda consulta. Toda consulta a gente tem que novamente questionar, fazer a anamnese, conversar com o nosso paciente, dialogar com ele, verificar se houve alguma mudança, né, na sua saúde geral, nas condições, nas queixas desse paciente. E toda consulta a gente deve realizar exame também. Esse exame de mucosa que nós vamos conversar agora, ele é um processo relativamente rápido. Não tem por que os profissionais não realizarem o exame de mucosa. Neste trabalho, que é um trabalho publicado numa revista americana, ele mostra que em 90 segundos a gente consegue fazer um bom exame de mucosa bucal e que isso seria inclusive uma forma da gente fazer detecção precoce de lesões, dentre elas o câncer de boca. Neste trabalho publicado pela equipe aqui da patologia, com o professor Vinícius Carrardi, juntamente com o grupo da periodontia, eles examinaram uma boa parte da população de Porto Alegre e da região metropolitana e eles observaram que 30% da população aqui da nossa região apresenta pelo menos uma lesão em boca, de tecido mole. Portanto, pessoal, nós temos que estar atento, porque se a gente realizar 180 atendimentos, nós vamos ter pelo menos 60 lesões sendo diagnosticadas no exame físico intrabucal, certo? Muito bem, então, no exame clínico, primeira parte anamnese, ou entrevista dialogada que vocês já viram, ali a gente vai estabelecer essa conexão com o paciente, vai ter informações muito importantes, muito ricas dentro do processo diagnóstico. Tá? Por que a gente tem que fazer bem uma anamnese, gente? Porque através da anamnese, da entrevista dialogada, que a gente vai conhecer as situações peculiares, as queixas desse paciente, os hábitos desse paciente. Essa é uma charge que eu particularmente gosto muito, porque aqui, olha, ele coloca, doutor, eu vim me consultar, não tem cadeira para eu sentar. E o que ele disse? Não precisa, eu vou atendê-lo tão rápido que você vai ficar aqui na sala só 10 segundos. Ou seja, toda essa parte de relação profissional e paciente é perdida, a confiança e principalmente a gente passar a entender melhor a condição sistêmica do nosso paciente, a condição da queixa desse paciente, a história médica desse paciente, a história atual desse paciente, certo? Então, a anamnese, gente, ou entrevista dialogada é um ponto fundamental. O próximo passo, né, vai ser o nosso exame físico extra e intraoral. O exame físico extraoral é uma outra aula e na aula de hoje a gente vai ver o exame físico intraoral. Por que nós temos que, além de realizar a anamnese, fazer um bom exame físico? Para que a gente possa realmente verificar comorbidades, no caso do extraoral, ou mesmo lesões que se manifestem de forma extraoral, e também poder fazer o diagnóstico preciso das doenças bucais que nós estamos, então, procurando no nosso exame intraoral. Então, aqui é uma outra charge, doutor, minha perna foi reimplantada no lugar errado. Calma, veja pelo lado positivo, você continua com as duas pernas. Isso tudo, gente, é fruto de erro de diagnóstico, erro de planejamento depois terapêutico a partir de um diagnóstico errado. Para que a gente possa ter sucesso no na obtenção do diagnóstico definitivo, repito mais uma vez, gente, nós temos que realizar sempre um exame clínico adequado, ou seja, uma boa entrevista, né, uma boa entrevista dialogada, uma boa anamnese, um bom exame físico extra e um bom exame físico intrabucal. Certo? Eu vou parando por aqui nesse primeiro momento e aí já damos continuidade com a segunda parte da aula.